paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com os amados aqui um texto que fala sobre a velhice, né? Sobre a melhor idade, a fase que eu estou vivendo. Diz que a melhor idade, né, é a partir dos 60. Então eu estou vivendo esta fase. A partir da idade, uma pessoa pode ser considerada idosa. Será que há uma idade limite em que podemos assegurar que alguém se tornou velho demais para apreciar a vida e contribuir significativamente para a sua família e comunidade? Galileu já completara 73 anos quando fez algumas de suas maiores descobertas. Sócrates começou a estudar música aos 80 anos. Ludvico escreveu as memórias da sua época quando já estava com 115 anos. Aos 70 anos, o missionário J. Hudson Taylor ainda trabalhava entusiasticamente explorando novos territórios na China. George Miller, aos 90 anos, continuava expandindo seus orfanatos na Inglaterra. Mas existem muitas pessoas que não agem com o mesmo vigor, bem verdade, disposição, esperança e entusiasmo. Há idosos, às vezes não tão idosos assim, que parecem ter parado de viver. Fazem de seus dias um monótono desfiar de queixas, focalizam suas atenções e perpetuam sua desesperança, conformismo nos sintomas da velhice. Sentem-se derrotados, tornam-se vítimas do seu pessimismo, perdem a vontade de viver. A verdade assustadora é que eles morreram aos 60 anos, mesmo que só sejam enterrados aos 80 ou mais. O tempo passa inexoravelmente para todos nós, mas aqueles que continuam extraindo o máximo da vida, apesar do tempo continuar avançando, qual será o seu segredo? Se os efeitos do desgaste físico, mental, emocional são inevitáveis, sim, os motivos para queixas são reais. Se muitas vezes as dores físicas e emocionais são difíceis de suportar. Sim, realmente existe um segredo, a vida de Cristo em nós. Mesmo quando o corpo não corresponde como antes, mesmo quando ele começa a mudar e surgem as limitações próprias da velhice. Estou chegando. A vida interior pode se tornar cada vez mais rica, plena e abundante. É preciso ser sensível e perceber a troca que ocorre, o vigor da juventude é substituído pela sabedoria da maturidade. Deus é sábio e nunca abandona seus filhos. Aquele que o busca tem suas forças renovadas até o final. O Senhor é fiel, Ele dá razão para viver àqueles que o buscam para renovarem suas forças, até o dia de levá-los para viverem com Ele no seu lar celestial. Amém? Né? Aqui no Salmo 92, 14, é um salmo muito conhecidíssimo, né? Que fala que na velhice, né, nós daremos frutos e ainda seremos cheios de seiva e de verdor. Aleluia, que maravilha, né? Porque eu já estou com 65 e me sinto com bastante vigor. Tenho minhas limitações, como fala aqui, né? Pois trabalhei muito, assim,
fiz muito esforço físico, né? Porque trabalhei em metalúrgica, na máquina de fresar, trabalhei, meus últimos anos de trabalho foi 15 anos de cozinha industrial, pegando aqueles panelões, trabalhando em supermercado, né? Trabalhando em hospital e assim, a minha força física realmente não é a mesma, mas eu tenho disposição, tenho um bom ânimo, Jesus, eu tenho uma alegria, sabe, assim, Deus me dá essa alegria, né? Eu tenho aqui uma irmã que ela é bem mais velha do que eu, né? E ela me, assim, diz que eu só vivo rindo, né? Porque eu sou grata, a minha alegria vem do Senhor, né? Porque diz que na presença de Deus a tristeza pula de alegria. Não que eu não enfrente problemas e situações, eu enfrento problemas, eu enfrento situações, mas graças a Deus, Deus me dá... Eu tenho um Deus, né? Que eu converso, que eu palestro, né? E que eu desabafo e que eu busco, né, o meu conforto, o meu consolo, né, na palavra de Deus, e Deus sempre tem uma resposta para cada um de nós, né? E eu tenho essa alegria, vem do Senhor Jesus, né? A minha mãe, na velhice dela, ela era uma pessoa muito pessimista, né? E eu falava, mãe, pelo amor de Deus, e eu sempre nas minhas orações, eu orava ao Senhor e dizia, Senhor, eu não quero envelhecer assim como a minha mãe, né? Eu não quero ser uma vovó assim como a minha mãe, uma senhorinha, né? Uma pessoa amarga pela vida, sabe que eu já fui amarga na minha juventude porque eu não conhecia Jesus e nada dava certo para minha vida, né? Mas quando eu conheci Jesus, Jesus me libertou, ele me tirou o jugo do mundo, né? E eu carrego hoje o jugo de Jesus, que é um jugo leve e suave, né? Que ele é meu amigo, ele é meu consolador para todos os problemas, né? Eu digo até quando eu ministro na igreja, eu digo que até os meus desejos mais sórdidos, né? Eu confesso ao meu Deus, né? E reconheço também quando eu erro e peço ao Senhor perdão, né? Porque eu tenho um compromisso com o Senhor, né? Eu digo que eu tenho uma aliança com o Senhor, né? Aliança significa compromisso, que é até a morte, né? Eu tenho um projeto social no papel ainda, né? Mas eu peço ao Senhor que me dê vida, que me dê vigor, né? Para que eu venha, né, desempenhar, né? O mais difícil eu já consegui, que é a propriedade, né? A terra, né? Graças a Deus, Deus me abençoa, né? E Deus tem me abençoado, porque tem enviado, né, pessoas que nem me conhecem, só do meu irmão falar do meu projeto, né, porque eu gosto muito sou filha de agricultor, né, então eu gosto muito de roça, muito, e graças a Deus, né, durante o meu trabalho, eu tive condições de aprender muitas coisas, né, aprender a cozinhar, né, porque a minha vocação mesmo era na confecção, na costura, mas eu estudei, me preparei para isso, mas nunca trabalhei nessa área, né, então todas as portas que Deus foi me abrindo, eu fui aprendendo, fui entrando por elas e fui me espelhando, né, aprendendo com aqueles que estavam lá. E uma coisa que quando eu fui trabalhar em cozinha, assim, eu me senti muito bem, me senti um prazer, uma alegria de preparar um alimento, né? Porque é uma química a gente preparar um alimento, né? Você dá sabor ao alimento e você arrumar aquele prato bonito, não é uma comida simples, uma saladinha simples de tomate e cebola, né, e alface, mas você arrumar de uma maneira tão especial que assim aos olhos das pessoas você vê a alegria delas comer aquele prato bonito, isso assim me dá uma satisfação tão grande, sabe, e dá sabor, porque muitas vezes, né, na minha dificuldade, né, eu teve uma certa vez que eu falo do que eu vivi mesmo. Uma certa vez que eu fui fazer um frango, né? Era coxa de frango. Era 2 coxinhas, para mim e para o meu filho, né? E eu só tinha cebola. Eu falei, cebola e sal, né? Não tinha alho, não tinha coentro, não tinha pimentão, não tinha nada. E eu temperei com cebola e sal. Olha,
mas aquilo ficou tão bom, mas tão bom, sabe? Que assim, que eu fico maravilhada, porque Deus assim que dá, né? E muitas vezes quando eu trabalhava no fim de semana, que os colegas faltavam da equipe, né, que a gente tinha que se virar nos 30, né, e eu ficava achando que eu não ia dar conta, que eu não ia conseguir, né, porque é uma demanda de alimento grande, né, e o Senhor, né, e eu pedi ao Senhor, me ajuda, Jesus, me ajuda, e a comida saía maravilhosa, né? Todo mundo apreciava, todo mundo elogiava. Então, assim, tudo ia ser graça de Deus. Então, eu sou grata ao Senhor, sou feliz, porque o Senhor, né, tem me sustentado. A gente não vive uma felicidade plena. No mundo tereis aflições, diz a palavra do Senhor, né? Mas tem de bom ânimo, né? Quando nós estamos com Jesus, nós superamos com mais facilidade os problemas. Quando as pessoas não conhecem essa palavra, ela não consegue superar esta palavra, né? As dificuldades, né? Quando ela não conhece a palavra. Graças a Deus, sou feliz, sou grata ao Senhor por tudo, né? Sempre estou, mesmo que eu esteja com problema, eu estou sempre com um sorriso, né? Deus tem me dado a graça, né? De eu ter uma palavra boa, uma palavra de ânimo, né? Assim, de dar um abraço em alguém, né? De fazer uma oração por aquele que está aflito, dar uma palavra de calma, uma palavra de paz, né? Que as pessoas se sintam bem, né? Então eu sou grata ao Senhor por isso, porque tudo isso é graça. E o Senhor nos dá de graça, né? Dai de graça, né? Aquilo que tu recebeste de graça. Então também nós temos que aproveitar da graça, porque ainda é de graça. Amém? E em João 11:25, né, a palavra do Senhor nos diz, né? Jesus disse, né, eu sou a ressurreição e a vida, né? Mesmo que você tenha, que ele é a ressurreição e a vida, né? Que o Senhor, então, se você está abatido, está aflito, pede ao Senhor força, pede ânimo, porque ele diz, eu sou a ressurreição e a vida, né? E nós só temos vida com Jesus, vida em abundância, vida alegre, né? Vida quando nós estamos, né, passando por enfermidade. Jesus é médico, Jesus é remédio, né? A gente vai passando pelo processo e vai dando glória a Deus, né? Nada de se lamentar. Não, eu tenho 65 anos, né? Eu já tenho mais dificuldades, sim. Né? Já operei minhas duas mãos, túnel do carpo, não aguento pegar muito peso, né? Vou no mercado, o máximo que eu trago 2 sacolinhas, já vou ali parando, entendeu? A coluna já, né? Os pés também, trabalhar em pé também, né, causa problema nos pés, mas eu caminho, eu ando, né, ando bastante a pé, né, e Deus tem me sustentado, então eu sou grata ao Senhor, né, então essa, verdadeiramente, aqui como o texto diz, né, essa é a melhor idade, né, porque nós não temos aquele compromisso de trabalhar, acordei muito 4 horas da manhã para trabalhar, muito, pegar uma condução cheia, um trem, hoje eu não tenho mais essa necessidade, então eu sou grata ao Senhor, sou feliz por isso, né? Porque eu consegui me aposentar, estou bem, né? E tenho disposição, tenho bom ânimo, né? Tenho alegria, graças a Deus, né? Me preocupo, sim, com meu filho, que eu tenho um filho solteiro, né? Que ainda não se encontrou profissionalmente, não tem um emprego de carteira assinada, né? Trabalha, mas é um emprego convencional, que não é de carteira assinada, né, mas está trabalhando, né, mas eu estou orando ao Senhor e eu creio, né, que no tempo certo o Senhor vai abrir uma porta de excelência, porque meu filho merece. Amém. Glória a Deus. Uma boa tarde de salvação em Cristo Jesus, né, que Deus abençoe os amados irmãos e possa desfrutar, né, da sua velhice, da sua melhor idade, e tenha a alegria da salvação, né? Como diz o Salmo 91, 51, o Salmo de Davi, né? Que quando Davi, ele, né, cai em pecado, em adultério, né? Ele vai para o templo, né? Que o profeta Natan desperta ele, né? Que ele pecou, que ele errou, ele vai para o templo, né? E se arrepende, né? E confessa a Deus o seu pecado, né? E o Deus, um coração contrito, né, não desprezará Deus.
E assim, né, que nós possamos, sempre que nós cairmos, que nós errarmos, nós temos que ter a dignidade de chegar aos pés do Senhor, né, e pedir perdão e confessar: Senhor, pequei, né, caí ali, né, que Deus vai estender as tuas mãos de misericórdia, né, porque Deus é misericórdia, né, e que Deus te sustente, né, que você possa se manter na rocha, porque Jesus Cristo é a rocha que nos firma, que nos mantém de pé, né? A maior dificuldade daqueles que são servos do Senhor é obedecer, né? Obedecer a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, né? Eles encontram uma dificuldade porque a nossa natureza é carnal, então a nossa carne tende para o pecado. Mas mesmo assim nós vamos vencendo dia após dia, né? Com Jesus, porque sozinho você não consegue vencer. Amém? A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida. Dê um likezinho, compartilhe, né? Me ajude aí nesse canal. A paz de Jesus.